O Mar do Sul da China está prestes a se tornar o trecho de água mais perigoso da Terra. À medida que as ambições navais da China se tornam mais ousadas, constrói ilhas artificiais com bases militares e seu novo porta-aviões patrulha áreas disputadas. Mas a Marinha dos Estados Unidos da América não ficou parada. Pelo contrário, tem feito de tudo. Estados Unidos da América desenvolvem 5 armas revolucionárias que podem manter o equilíbrio de poder no Pacífico por um século. Essas não são armas ou embarcações comuns, mas sistemas e protocolos criados para uma nova guerra. Uma guerra com mísseis hipersônicos velozes, enxames de drones no céu e bloqueios eletrônicos que podem desativar sistemas de mira a longas distâncias. Cada um trata de uma vulnerabilidade na estratégia de defesa do Pacífico dos Estados Unidos da América que a China queria explorar. Enquanto a China foca em quantidade de porta-aviões e submarinos, os Estados Unidos da América desenvolvem 5 sistemas que mudam as regras do combate naval, tornando métricas tradicionais quase irrelevantes. Vamos mergulhar no arsenal que tira o sono dos planejadores militares chineses. Primeiro é o pistoleiro AIM-174B. Com quase 4,5 metros de comprimento e pesando 860 quilos, este não é apenas mais um míssil ar-ar. Máquina voadora inteligente, com alcance acima de 480 quilômetros, capaz de destruir qualquer aeronave ou míssil que alcançar. Isso é 3 vezes o alcance do já lendário míssil AIM-54 Phoenix, que já equipou os F-14 Tomcat. E isso significa que os FA-18 Super Hornet agora podem engajar caças chineses antes mesmo que estes percebam que aeronaves americanas estão na área. Mais importante, o Gunslinger foi criado como primeira defesa contra mísseis supersônicos, distante das bases militares dos Estados Unidos da América. O desenvolvimento dessa arma é uma das adaptações mais inteligentes da Marinha em décadas. Anunciando o interceptador SM-6, o míssil superfície-ar SM-6 já vinha protegendo navios desde 2013. Mas alguém no comando de sistemas aéreos navais teve uma ideia radical. Por que não pendurá-lo sob um caça? Os desafios de engenharia eram enormes. O SM-6 foi criado para ser lançado de destroyers e porta-aviões, aproveitando sistemas de lançamento mais robustos desses navios, permitindo maior tamanho, velocidade e peso. O peso era maior do que tudo que o Super Hornet já carregou em um ponto, pois o Fênix era 400 kg mais leve e 60 centímetros mais curto. A aerodinâmica de um míssil com 135 polegadas de diâmetro, voando em alta altitude em vez de ser impulsionado a partir do nível do mar, também exigiu um recálculo completo. Para reduzir o peso, o míssil usa um buscador multimodo avançado derivado do AMRAAM. Agora ampliado, conta com enlace de dados para receber atualizações de alvo de qualquer sensor da rede, como navios, radares, Airborne Warning and Control System, aeronaves ou satélites. Um Super Hornet pode lançar fora do alcance do radar chinês, virar e deixar o míssil atingir o alvo com dados de um EE-2D Hawkeye a 200 milhas. Os chineses não veem a aeronave lançadora nem registram no radar. Só percebem o míssil se aproximando pelos receptores de ameaça, com poucos segundos para reagir. A integração aos sistemas da Marinha torna isso especialmente potente. Todos os destroyers e cruzadores Aegis da frota já usam mísseis SM-6 e têm sistemas de controle de tiro para guiá-los. Agora, esses navios também fornecem dados para versões aéreas, criando uma defesa ar-mar integrada que cobre centenas de milhas em todas as direções. A Marinha apenas adaptou seus radares, sistemas de comunicação e programas de treinamento existentes, sem precisar desenvolver novos. A grande mudança ocorreu em junho de 2025, quando a Agência de Defesa contra Mísseis solicitou novas ogivas de efeito amplo para o AIM-174B. O pedido exigia ogivas com mecanismos inovadores para neutralizar ameaças hipersônicas, sugerindo tecnologias como fragmentação direcionada ou efeito de pulso eletromagnético. Não são só explosões maiores, mas assassinas hipersônicas feitas para lidar com a velocidade e manobras das armas mais temidas da China. O programa avança em velocidade inédita. A capacidade operacional inicial do míssil foi alcançada em julho de 2024, poucos meses após as primeiras fotos dos Super Hornets com as armas surgirem.
Em setembro, eles já estavam sendo usados operacionalmente com as alas aéreas de porta-aviões no Pacífico. A Marinha planeja adquirir 200 mísseis até 2026, com a produção aumentando na fábrica da Raytheon no Arizona, que já fabrica o SM-6 para a frota de superfície. A China não neutraliza facilmente essa arma, pois suas forças navais dependem de defesas aéreas em camadas, com alcance máximo de 100 a 150 milhas. O míssil Arar de maior alcance deles, o PL-15, pode alcançar talvez 124 milhas em condições ideais. O AIM-174B tem alcance maior que todos, e o principal, dispensa o radar da aeronave lançadora para guiá-lo ao alvo. O míssil foi criado principalmente como elemento de dissuasão, não para ataque. Isso torna mais segura a atuação da Marinha dos Estados Unidos da América perto das águas chinesas, permitindo o melhor uso de seu arsenal e frota. E falando na frota, os submarinos da classe Virgínia da Marinha estão recebendo uma atualização muito necessária em suas armas, para que possam atacar mais rápido, com mais força e com pouco tempo para reação. Sem resposta. Estamos falando sobre o Arma de Ataque Rápido Compacta, que significa Arma de Ataque Rápido Compacta. É uma atualização para os submarinos dispararem mais rápido e com mais frequência. Para entender a importância da próxima geração, vamos voltar um pouco no tempo. O torpedo Mark 48 em si contém quase 5 décadas de desenvolvimento. Isso começou com uma proposta simples. O que é necessário para destruir um submarino de forma confiável? Durante a Guerra Fria, a resposta era velocidade, furtividade e funcionalidade de disparar e esquecer. O Mark 48 tornou-se uma das armas de submarino mais inteligentes, com ogiva de menos de 700 libras de explosivos em uma carcaça de 3.000 libras. O sonar de bordo e os computadores internos permitem rastrear o alvo e até dar meia volta se errar. Mas isso não era realmente suficiente para os sistemas de armas modernos, já que defesas em camadas e sistemas avançados de manobra e interferência faziam com que os torpedos se tornassem cada vez menos precisos. A solução é usar a mesma estratégia já comprovada que hoje permite à Ucrânia resistir à Rússia: armas menores. O Mark 58 CRO é a próxima geração, em desenvolvimento há mais de 20 anos como o torpedo comum e muito leve, inicialmente concebido como um sistema de defesa anti-torpedo. A ideia era que porta-aviões e navios valiosos pudessem lançar pequenos torpedos interceptadores para destruir ameaças que se aproximassem. Mas a Marinha logo viu que se um torpedo de 100 quilos podia destruir outro torpedo, também poderia atingir submarinos e navios de superfície. O avanço na engenharia ocorreu ao abandonar a filosofia tradicional de design de torpedos. Torpedos pesados como o Mark 48 são essencialmente mísseis subaquáticos construídos para longo alcance e ogivas massivas. O CRO, ou ZPCRO, adota a abordagem oposta. É como um caça subaquático, trocando alcance e carga por manobrabilidade e quantidade. Seu diâmetro de 675 polegadas é inferior à metade do Mark 48. Mas a eletrônica moderna e ogivas explosivas permitem que ele ainda casse submarinos impunemente. Mas o Mark 58 é só parte da equação. Usar os mesmos tubos de lançamento do design antigo resultaria em muito espaço desperdiçado. É aí que entra o programa Revólver Ministério Público, que começou os testes em 2023. Em teoria, o redesenho do revólver Ministério Público permite que até 10 crores caibam em cada tubo de torpedo, usando um mecanismo de tambor giratório semelhante ao cilindro de um revólver. Assim, os 4 tubos de torpedo de um submarino classe Virgínia poderiam lançar 37 torpedos em menos de 1 minuto. A força de submarinos chinesa, baseada em projetos soviéticos com armas únicas e poderosas, não tem resposta para isso. Os submarinos tipo 039 e 093 levam de 14 a 20 torpedos. Um submarino classe Virgínia lança o dobro disso só pelos tubos de torpedo, mantendo torpedos Mark 48 reservados para navios capitais. Mas a Marinha não vai parar. Os submarinos 5 Virgínia do Bloco 5, com o módulo de carga, ganham 4 tubos grandes cada. Projetados para 7 mísseis Tomahawk, esses tubos poderiam ser adaptados. Com lançadores que comportam até 20 mini-torpedos cada, são 80 armas extras, sem perder a capacidade tradicional de torpedos.
Junto com a proposta original para modificar a sala de torpedos, sugere-se 160 crores mais 10, Mark 48, no mesmo espaço que normalmente comporta 26 torpedos pesados. Um único submarino poderia carregar 250 torpedos. As vantagens logísticas impressionam. Cross. Utilize os sistemas de controle de tiro dos torpedos existentes, apenas com o software ajuste e ajustado. São mantidos com o mesmo equipamento, guardados nos mesmos compartimentos e transportados pelas mesmas escotilhas. A Marinha dispensa novos navios de apoio a submarinos, instalações de treinamento e depósitos de armas. Tudo se integra à infraestrutura desenvolvida em 50 anos de operações com submarinos. Agora, cada submarino pode engajar vários alvos com quase a mesma precisão e chances muito maiores de penetrar defesas e interceptações. Enquanto os submarinos buscam mais armas para ampliar seu poder de ataque oculto. Outro sistema tem como objetivo simular frotas inteiras para sobrecarregar os sistemas de detecção do inimigo e forçar uma rendição rápida. Nemesis, acrônimo para emulação em rede de assinatura multielementar contra sensores integrados, foi desenvolvido. De mais de 15 anos de pesquisas com orçamento secreto, isso só agora está vindo à tona. As raízes do programa provavelmente remontam a estudos sobre como os radares navais modernos processam informações. Radares avançados não buscam só objetos de metal. Eles analisam várias características, como padrões de movimento, emissões eletromagnéticas e turbulência de peso. Assim, os engodos tradicionais, que só refletiam ondas de radar, ficaram cada vez mais inúteis contra ameaças modernas. Nemesis adotou uma abordagem radicalmente diferente. Em vez de esconder navios ou confundir radares, ele criou forças navais completamente falsas, que são indistinguíveis das reais. O sistema Nemesis apareceu pela primeira vez em arquivos do governo dos Estados Unidos da América em 2013, quando a Marinha o definiu como um sistema para coordenar recursos de guerra eletrônica contra vários sensores de vigilância e direcionamento de adversários. O Nemesis foi proposto como sistema para qualquer radar ou detector voltado às forças navais dos Estados Unidos da América que se aproximassem. Porém, o conteúdo real e as sugestões do sistema continuariam sigilosos por anos. Apenas em 2024 surgem as primeiras propostas para implementar um sistema sob o guarda-chuva do Nemesis, por meio do LEED, isca eletrônica de longa duração. O sistema LEED é composto por pequenas aeronaves não tripuladas que voam em padrões definidos e transmitem assinaturas eletrônicas sofisticadas. Chamá-los de iscas subestima sua capacidade. Cada drone líder carrega vários transmissores de radiofrequência que simulam tudo, desde o retorno do radar da superestrutura de um destroyer até o ruído eletromagnético de seus motores e eletrônicos. Eles voam a poucos metros das ondas a 30 a 35 nós velocidade de um destroyer, mantendo o rumo por mais de 10 horas. Mas o segredo está na capacidade de se conectar em rede. Usando uma rede em malha, vários drones líderes poderiam coordenar seus movimentos para manter o espaçamento e a formação adequados da frota. Eles podem acelerar e virar juntos, mantendo a ilusão, mesmo sob observação próxima. 12 drones podem simular um esquadrão inteiro de contra-torpedeiros, com navios de escolta, guarda de aviões e mudanças de formação. Toda a estratégia de negação aérea de acesso da China depende de alvos de longo alcance. O míssil Dongfeng 21D depende de satélites e radar além do horizonte para localizar porta-aviões americanos. Mas se os sensores mostrarem vários grupos de porta-aviões, em qual você atira? Se a China só tiver mísseis para uma salva, não deve atacar alvos falsos, permitindo aos Estados Unidos da América mais opções para se aproximar e agir à distância. A integração com as operações da frota é perfeita. Drones LEED são lançados dos trilhos usados para drones-alvo em destroyers e cruzadores. São controlados pelos mesmos sistemas que gerenciam outros ativos não tripulados e podem se misturar com navios reais. Assim, 3 destroyers e 9 drones LEED poderiam simular um grupo de superfície com 12 navios. Documentos de 2025 mostram a Marinha comprando 120 sistemas LEED por 3 milhões de dólares cada. Valor pequeno perto dos navios de bilhões que protegem. Mas o programa está se expandindo além da simples imitação de navios.
As novas variantes do LEED em desenvolvimento poderão simular formação de aeronaves, assinaturas de submarinos e assinaturas acústicas e térmicas de reatores nucleares. A Marinha acredita que, em futuros conflitos, a batalha inicial será entre realidade e enganação, não entre navios e mísseis. Falando em melhorias, os destroyers da Marinha avançam nos projetos de guerra com drones graças ao Roadrunner M da Anduril. Uma premissa que impulsionou esse desenvolvimento foi: e se os interceptadores não fossem descartáveis? O progresso foi surpreendentemente rápido. Pelos padrões de defesa, a Anduril aproveitou tecnologia de drones comerciais, motores a jato prontos do setor de aeromodelismo e arquitetura de software do Vale do Silício, em vez dos tradicionais contratados de defesa. O protótipo voou em 2021 e, em 2024, o Comando de Operações Especiais já fazia testes de combate. Em março de 2025, a Marinha declarou que o sistema Roadrunner seria uma das opções para integração no Ali Burke, destroyers que escoltam porta-aviões classe Gerald R. Ford em patrulhas globais. O desenvolvimento do drone supera em muito o processo tradicional de aquisição dos Estados Unidos da América. A genialidade está na simplicidade. O Roadrunner M usa 2 motores turbojato desenvolvidos para possibilitar lançamento e recuperação vertical. Segundo Anduril, a relação empuxo-peso do motor é incomparável. O principal aqui é a arma conseguir interceptar mísseis ou enxames de drones com ogiva de detonação por contato. Isso amplia a área de efeito. Em teoria, o sistema deveria ser capaz de derrubar vários drones ou mísseis que estejam se movendo próximos uns dos outros. Mas o diferencial aqui é a capacidade do drone de retornar caso não seja utilizado. Simplificando, se os sistemas de detecção falharem em travar corretamente em um alvo viável, ou se os alvos desaparecerem antes que o Papa-Léguas consiga alcançá-los. A navegação autônoma permite que o drone retorne à base, pouse e seja reabastecido para outra missão. Vale notar que o interceptador ainda se autodestrói em um acerto bem-sucedido, assim como os projetos tradicionais de defesa antiaérea, como os mísseis compatíveis com o Patriot. No entanto, o ponto-chave aqui são os aspectos econômicos. Anduril afirmou que cada Roadrunner custa centenas de milhares de dólares, valor bem inferior aos interceptadores antiaéreos e antimísseis contemporâneos, antes usados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Cada míssil SM-2 vale 2 milhões de dólares. Um míssil Rolling Airframe custa 90 mil dólares, enquanto o Evolved Sea Sparrow Missile, mesmo sendo barato, custa 15 milhões por disparo. Se o Roadrunner baixar o custo de produção para 20 mil dólares e incluir redundância por ser recuperável se errar o alvo, ele poderia ser comprado em maior quantidade para um sistema defensivo mais amplo. No fim, o que importa são os números. Um destroyer classe Burke possui 96 células de lançamento vertical, sendo metade usada para mísseis defensivos. Um míssil ou enxame de drones atacando o grupo de porta-aviões pode exigir vários interceptores para destruí-los. Isso limita as possíveis interceptações a poucas dezenas. Mas com o Roadrunner M, assim que a ameaça for eliminada, os drones adicionais podem simplesmente ser reabastecidos e colocados de volta no lançador do navio. Isso garante que o sistema repele todos os alvos se houver interceptadores. Agora, por último, mas não menos importante, está a proposta de reviver um projeto que foi considerado um fracasso. O USS Zumwalt. Esses destroyers bilionários deveriam ser descartados, pois seus custos excederam muito o orçamento. Mas a Marinha decidiu tomar uma decisão radical em 2021. Ela removeria os canhões avançados para instalar lançadores de uma nova classe de mísseis hipersônicos, as armas de ataque rápido convencional. A origem dessa arma é de 2003, quando a Defense Advanced Research Projects Agency lançou o programa Falcon, para avaliar se os Estados Unidos da América poderiam atacar qualquer lugar do mundo em menos de 1 hora sem armas nucleares. O Exército assumiu a pesquisa em 2011 e o programa de armas hipersônicas avançadas fez o primeiro voo bem-sucedido do Havaí a Kwajalein. De fato, o míssil percorreu 3.700 quilômetros em menos de 30 minutos, com resultados impressionantes. A Marinha entrou no programa em 2018, mas com uma diferença crucial. O Exército queria lançadores em caminhões para ilhas, enquanto a Marinha preferia navios e submarinos.
Isso exigiu solucionar desafios de engenharia inéditos. Armas hipersônicas atingem temperaturas acima de 3.000 graus Fahrenheit. Lançá-las de células verticais em navios, cercadas por armas e combustível, parecia perigosamente impossível. A solução veio de uma fonte improvável: o programa do ônibus espacial da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Engenheiros da Lockheed Martin adaptaram materiais resistentes ao calor, criados para o compartimento de carga do ônibus espacial, para revestir as novas células de armas do Zumwalt. Os tubos de lançamento do Zumwalt, antes feitos para a munição do sistema avançado de canhões Cancel, seriam adaptados para lançar mísseis Conventional Prompt Strike. O Conventional Prompt Strike pode ser enfrentado com a tecnologia atual, porque não é um míssil balístico que segue um arco previsível pelo espaço. Após o impulso, o planador hipersônico se separa a cerca de 10.000 pés e inicia voo planado sem motor acima de Mach 5. Diferente de uma ogiva balística que segue a gravidade, o planador em cunha pode fazer curvas, subir e até inverter o curso. Em vez de explosivos potentes, o Conventional Prompt Strike utiliza penetradores cinéticos de tungstênio, basicamente um martelo hipersônico que destrói alvos com energia cinética. A Mach 5, uma barra de tungstênio, tem a mesma energia por quilo que o trinitrotolueno, mas concentrada em uma área de impacto muito menor. Ela pode perfurar bunkers subterrâneos e abrigos reforçados para aeronaves, além de atravessar um convés de voo. Depois, a carga explosiva a bordo do míssil pode finalizar o trabalho. O teste de junho de 2024 do Havaí às Ilhas Marshall mostrou a eficácia da arma em longas distâncias, atingindo a menos de 2 metros do alvo após mais de 3.200 quilômetros. Isso é preciso para atingir um prédio em Pequim, lançado de um submarino perto de Guam. A Marinha não depende apenas dos poucos Zumwalts que tem. Enquanto cada Zumwalt carregaria 12 mísseis Conventional Prompt Strike, espera-se que os submarinos Virginia Bloco 5 carreguem 4 em um futuro próximo. O grande diferencial é o programa conjunto com o Exército, pois o sistema também será usado em lançadores montados em caminhões. Isso compartilha os custos de desenvolvimento, combina as linhas de produção e permite um melhor fornecimento de componentes e peças de reposição. Isso significa que ambos os serviços recebem mais armas gastando menos. Quando colocadas juntas, essas 5 armas criam uma rede interligada de capacidades defensivas e ofensivas que impulsionam as capacidades operacionais da Marinha dos Estados Unidos da América, além do que era imaginável anteriormente. Imagine este cenário: um grupo de ataque de porta-aviões se aproxima do Mar do Sul da China. Drones avançados espalham-se à frente, gerando falsas assinaturas de navios. Satélites e radares chineses detectam 3 grupos de porta-aviões, não apenas um. Super Hornets decolam do porta-aviões, levando AIM-174Bs. Isso pode engajar caças chineses antes mesmo que decolem das bases no continente, ou destruir mísseis inimigos que o exército chinês decidiu usar. Os caças não precisam se aproximar, pois estão recebendo dados de alvo de um E-2D Hawkeye que está protegido pelo Roadrunner. Senhorita, em patrulha defensiva. Sob a superfície, submarinos classe Virginia patrulham áreas chinesas, armados com torpedos Crawl para enfrentar esquadrões de navios e submarinos, enquanto economizam seus Mark 48 para quando os porta-aviões chegarem com apoio. Se os comandantes chineses ordenarem que sua frota de superfície entre em combate, eles enfrentam uma escolha terrível: espalhar-se para evitar ataques de submarinos e ficar vulnerável a ataques de Conventional Prompt Strike dos Zumwalts, ou focar na defesa mútua e arriscar perder vários navios com um só impacto hipersônico. Integrar a infraestrutura já existente no Pacífico torna isso ainda mais potente. Os Estados Unidos já possuem várias bases ao redor do Mar do Sul da China, incluindo várias em países aliados como Coreia do Sul, Japão e Singapura. O Corpo de Fuzileiros Navais está sendo reestruturado para oferecer combate literal e negação aérea. A Força Aérea dos Estados Unidos está implantando lentamente o bombardeiro furtivo B-21 e os caças de próxima geração F-47, que prometem alcance ainda melhor e capacidades de armamento superiores. As contra-estratégias da China enfrentam problemas fundamentais. Eles não igualam o alcance do AIM-174B sem redesenhar suas aeronaves e mísseis.
Eles não conseguem superar as defesas Roadrunner sem fabricar mais drones do que a indústria suporta. Eles não acham os navios reais entre os riscos de chumbo sem se aproximar e ficarem vulneráveis. Eles não conseguem deter os mísseis Conventional Prompt Strike com a tecnologia atual, nem igualar os cruzamentos sem redesenhar toda a sua frota de submarinos. Essas armas chegam na hora certa. Analistas apontam 2027 como o ano de maior risco de um conflito em Taiwan, podendo envolver os Estados Unidos da América em guerra com a China. Até lá, os 5 sistemas devem estar ao menos parcialmente operacionais e testados quanto à eficiência. A Frota do Pacífico terá centenas de AIM, 174 Bs, milhares de CRORs, dezenas de mísseis Conventional Prompt Strike e sistemas suficientes de Lead e Roadrunner para proteger cada unidade de alto valor. A janela de oportunidade da China, se existiu, está se fechando rápido. Obrigado por assistir. Para saber mais sobre os avanços da Força Aérea, veja nosso vídeo anterior sobre o F-47. Acompanhe o The Military Show para vídeos diários de armamentos, redefinindo o equilíbrio de poder no Pacífico e desenvolvimentos que impactam a geopolítica global.